Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Convido você, meu irmão, minha irmã, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5, no primeiro versículo, para nossa reflexão na palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, primeiro versículo. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira correta. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Amém? Pode sentar, esteja à vontade. Graças a Deus por mais uma vez podemos estar aqui na casa do Senhor. Depois desse climazinho frio aí, né, dessa semana, começou a esquentar um pouco, o solzinho agora. Creio que estamos felizes, né, porque Deus tem mostrado seu amor para conosco, né? Ele manda o calor, depois manda o frio, depois manda o calor de novo, e a gente fica aí animados, porque isso é bom, é gratificante ser cuidado por este Deus maravilhoso. Amém? Nós vamos hoje pensar com o tema aqui da nossa mensagem, que é preciso ter reverência na casa de Deus. Amém? É preciso ter reverência na casa de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem aqui nesta manhã. Nós vamos pensar aqui um pouco. É importante porque a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver que ela nos traz ensinamentos, né, bons, importantes para a nossa vida. Analisar um pouco sobre esse tema aqui, registrado aqui no livro de Eclesiastes, um livro atribuído ao rei Salomão, escrito por volta do ano 900 da era antes de Cristo, e que traz muitos conselhos maravilhosos. Quando você lê Eclesiastes, você vê conselho para todo mundo, para as crianças, para os jovens, para os velhos, né? Todo mundo tem conselho em Eclesiastes aqui, porque ele realmente tem sabedoria de Deus. Não é à toa que Deus disse para ele, né: eu vou te dar sabedoria a qual ninguém nunca teve antes de você e não haverá também depois de ti. Então essa sabedoria dada por Deus aqui para Salomão tem escrito coisas importantes, maravilhosas para a nossa vida. E hoje o conselho dele para nós é: guarda o teu pé quando estiver na casa de Deus. Amém? É um conselho importante, né? Guardar o pé quando estiver na casa de Deus. Mas a gente olha para esse texto e a gente se questiona: mas o que significa guardar o pé? O que é que Deus está querendo dizer? O que é que Salomão está querendo dizer aqui, né? Usado aqui pelo Espírito Santo, falando sobre isso, que é preciso guardar o pé. Será que guardar o pé é estar com o pé dentro do sapato, da meia, tranquilo, né? Ou quem não usa meia também dentro do sapato, de boa ali, né? Aí, será que é isso? E outra pergunta: por que será que Deus se preocupou tanto com o seu povo, a ponto de deixar um ensinamento importante desse registrado na Bíblia? Por que será que Deus tem essa preocupação tão grande conosco e deixa isso através da sua palavra aqui? Então a gente vai estar pensando isso, discorrendo sobre este tema aqui. Vamos ver 3 subtópicos dessa mensagem que vai trazer ensinamentos importantes para a nossa vida, para podermos entender, compreender e também, como diz, aceitá-la em nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O que significa guardar o pé? Qual é o significado dessa palavra? A gente tem que olhar para o verbo que está aqui. Qual que é o verbo aqui nessa palavra? Guardar, né? Guardar está aqui no infinitivo do verbo, e ele vem mostrando para a gente que ele está sendo conjugado aqui, e ele expressa uma ação contínua, ou seja, guarda. Todo o tempo, onde você estiver, por onde você andar, principalmente quando você estiver na casa de Deus, guarda. Todas as vezes que você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé, porque você está na casa de Deus. Amém? Essa palavra tem vários significados. No dicionário, por exemplo, da língua portuguesa, ele diz que guardar é o mesmo que cuidar.
Por isso que na versão que eu li aqui, na NTLH, diz: tenha cuidado quando for ao templo. Tenha cuidado. Você não está indo para um encontro social, você não está indo para um lazer, você não está indo para outra coisa, você está indo ali para quê? Para adorar o nome de Deus. Então, cuida quando você estiver na casa de Deus. Olha o texto, ó. Tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça seu sacrifício como fazem os tolos, que não sabem que estão fazendo de maneira errada. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Amém? Então, quando a gente sai de casa, a gente já tem que sair de casa pensando assim: hoje eu estou indo para a igreja e lá Deus vai falar comigo. Amém? Eu vou chegar na igreja, eu vou conversar com Deus, eu vou falar com Deus, e Deus vai falar comigo através da sua palavra. Hoje a palavra de Deus vai falar comigo. Mas sabe, tem que estar assim contente de saber que Deus vai falar com a gente, porque às vezes Deus fala e a gente fica chateado. Por que o pregador falou isso hoje? Por que foi pregar esse assunto que mexeu no meu calo? Não, se a palavra de Deus falar contigo, se alegre, fique feliz, glória a Deus, hoje a palavra de Deus falou comigo, eu aprendi. A gente viu aqui na lição hoje, né? Falando aqui, olha, a gente aprendeu muito. A lição hoje, ela foi sem anestesia. E é importante, né? De vez em quando tem que ser assim mesmo, para a gente entender o que Deus tem aí para a nossa vida aqui. Então nós temos que ter esse cuidado, fazer as coisas da maneira certa, porque Deus é santo e Ele exige que aqueles que dele se aproximam também tenham santidade. Amém? A santidade é um atributo de Deus que é comunicável aos seres humanos, porque Ele próprio diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então Ele fala para nós sermos, porque é possível a gente ser santo. Ele exige santidade daqueles que dele se aproximam. Veja, por exemplo, o caso de Moisés, que estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, andando lá pelo deserto de Midian, e de repente ele vê um negócio estranho, e ele olha para aquela cena acontecendo da sarça que estava em chamas, mas não se consumia, e ele quer chegar perto para ver, porque ele era corajoso. E aí quando ele quer chegar perto para ver, Deus fala com ele: Moisés, não chegue para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Amém? Não que a terra fosse santa, não que pegar um pouco de terra dali, como alguns tentam fazer por aí fora, trouxe aqui uma terra lá da terra santa, quem quer comprar um pouquinho? Não era isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo assim: Moisés, esse lugar é santo porque eu estou aqui. Amém? Então Ele está mostrando para a gente ali que tirar a sandália não era simplesmente para Moisés ficar descalço, mas era para tirar a sandália no sentido de que Deus estava naquele lugar, e onde Deus está é preciso ter reverência e ter cuidado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É importante nós pensarmos sobre isso, irmãos. Precisamos vir ao templo para ouvir Deus e para obedecer a palavra de Deus, que é transmitida ao nosso coração através dos pregadores. Seja quem estiver pregando aqui, ele está transmitindo a palavra de Deus, e é preciso que a gente ouça, né? Ouça. Não apenas ouça por ouvir, mas que ela fique guardada em nosso coração e obedeçamos a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Tem hora que a gente não quer falar amém, mas é palavra de Deus, então precisa falar amém, né? Assim seja, Senhor. Segundo lugar, devemos ir ao templo para ouvir e obedecer a Deus em todos os sentidos da nossa vida. Precisamos estar prontos ali para nós fazermos isso aí na casa de Deus, ouvir e obedecer a Deus. Coisa importante que o rei Salomão chama a atenção nesse texto é que devemos ouvir no templo com atenção a palavra do Senhor. Ele diz que nós precisamos fazer isso na presença de Deus, não apenas ouvir por ouvir, mas dar atenção àquilo que está sendo falado. Não dá para a palavra entrar num ouvido e sair no outro, como dizia a minha mãe, né? É preciso a gente ouvir, entender o que Deus está falando, o que está sendo falado para a gente, seja
falado, seja cantado, seja pregado, de qualquer forma que a mensagem está sendo transmitida ao nosso coração, ela precisa entrar e fazer a diferença em nossa vida. Amém? Porque às vezes nós cantamos, né? Louvores, cantamos bonito e fechamos os olhos, erguemos as mãos e louvamos com muita força, mas será que nós estamos mesmo fazendo tudo isso lá no fundo do nosso coração? Quando pregamos aqui e falamos bonito e transmitimos aqui, o que é que isso está fazendo de efeito no nosso coração primeiro, para depois fazer efeito no coração da igreja? Então é preciso nós estarmos pensando com relação a isso, né? Pois tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos prestando um culto de adoração ao nosso Deus. Você não saiu da sua casa para vir aqui na igreja hoje, naquele friozinho que estava de manhã, para você assistir a um culto. Você não saiu de lá para vir aqui assistir o pastor pregar, o presbítero ministrar o estudo da lição. Não, você veio aqui para prestar um culto de adoração a Deus. Amém? Porque cada um de nós estamos prestando um culto de adoração ao nosso Deus aqui nesse lugar, né? Se a gente chega no culto na hora do louvor e a gente não presta atenção no que está acontecendo, a gente acaba não prestando um culto de qualidade a Deus. E Deus precisa receber o nosso culto. Ele precisa receber a nossa adoração. O que nós estamos fazendo aqui, né? Não podemos estar ligados o celular, as mensagens, a outras coisas que estão acontecendo, olhando redes sociais. Nós fizermos isso, estamos conectados a outro Wi-Fi, que não é o de Deus. Então é preciso conectar na rede dos céus. Amém? Entrou aqui, conexão, né? Não é aquela conexão ali da internet, não. É a conexão do céu. Nosso pensamento, nosso coração, nossa vida. E até antes de você entrar, quando você sai da sua casa, já tem que sair com aquela sensação de louvor, de adoração a Deus, aquela alegria, como os cânticos de romagem, né? De romagem, estamos indo para a casa de Deus, que alegria, vamos adorar o Senhor hoje. Amém? Até porque você vem aqui umas 3 vezes na semana, domingo, quarta-feira e sábado, se é que vem os 3 cultos. Né? Se não vem e falta um, já são apenas 2 vezes, ou quem sabe um só vem no sábado. Então é importante pensar sobre isso quando a gente chega aqui, meus irmãos. É o momento de nos conectarmos aí com Deus. Isso deve ser feito nesse momento. Agora, as outras coisas são boas, mas devem ser feitas em outras horas, outros momentos, lá na nossa casa, quando estamos lá à disposição para isso. Também, se o pregador está aqui na frente se esforçando, pregando, palestrando, e você estiver com a Bíblia aberta, mas lendo outro livro que não tem nada a ver com a pregação, você não está conectado. Quando você está aí, eu estou pregando aqui em Eclesiastes 5, e você está lendo outro livro aí da Bíblia que não tem nada a ver com a minha pregação aqui, ou com a pregação do pregador que está pregando, você está desconectado. Você está numa conexão que não é a conexão do céu, porque você não está prestando atenção na palavra. Não é possível a gente estar lendo uma outra coisa e prestando atenção no que o pregador está falando, né? A gente vai se dividir aqui e não vai conseguir entender exatamente o que é preciso. Então é preciso a gente estar atento aqui, né? Estar ligado na pregação em todos os momentos, estar conectados no culto. Amém? Conexão total aqui, ó, no culto aqui. Conexão total aqui com o pregador. Conexão total com Deus. Devemos deixar os textos da Bíblia para ler em casa. Tira um tempo lá. Senta no seu sofá, na sua cadeira, onde você quiser, e leia a palavra de Deus. Isso é importante, é necessário. Precisamos fazer isso, mas no momento certo. Amém? Então a gente precisa ouvir e obedecer. Precisamos ouvir com atenção o que Deus colocou no coração do mensageiro para aquele dia. Cada dia Deus tem uma palavra diferente para a gente. Cada dia Deus tem algo que alimenta a nossa vida e o nosso coração. Todo dia. Às vezes você pensa assim: mas quem vai pregar hoje? Olha no boletim.
Aí você pensa, será que eu vou ouvir essa mensagem? Se você não vir, você vai perder um alimento espiritual importante para a sua vida. Então é necessário ouvirmos, entendermos e obedecermos a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar diz assim, nós devemos ter prazer de ir à igreja. Você sabia que tem pessoas que já perderam o prazer de estar na igreja? Sabia disso? Tem gente que já não tem mais aquela alegria de ir para o culto, ir para a igreja, de adorar a Deus. Aí fala assim, não, na minha casa também eu adoro a Deus. Eu estou assistindo agora, pastor, o culto online. Se estiver sendo transmitido ao vivo agora, tem alguém que está lá conectado assistindo online. Só que você está perdendo a oportunidade de estar junto aqui com os irmãos. Porque se a gente tivesse essa alegria, esse prazer dentro dessa igreja, não caberia os crentes que essa igreja tem cadastrado aqui. Ia ficar apertadinho aqui, ia ter que colocar cadeira ali atrás, ia ter que utilizar ali a galeria para poder participar do culto. Porque nós temos muitos crentes cadastrados. Então precisa renovar essa alegria, como disse Davi, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Amém? É preciso, irmãos, coisa importante, precisamos ter a alegria de estar na casa de Deus, como disse o salmista no Salmo 122, o que ele falou mesmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentiu uma alegria, uma felicidade, algo que movia o coração quando alguém dizia isso, porque em um dado momento ele não podia ir à casa de Deus. Chegou um momento que ele não podia, ele era proibido de ir ao templo de Deus, congregar, oferecer sacrifício, para ouvir a palavra de Deus, para também transmitir a palavra de Deus. Então ele diz, eu me alegro quando alguém me diz, vamos lá. E a gente tem toda a liberdade, a gente tem possibilidades para estar na casa de Deus, e muitas vezes falta esta alegria, sabe? Culto de quarta-feira é bênção, é culto do propósito, é dia de vir aqui buscar a bênção de Deus, e nós precisamos encher o tempo na quarta-feira também, assim como no sábado e no domingo também, porque é dia a gente estar com aquela alegria de Deus em nossa vida. É necessário que a gente faça o nosso culto com alegria, mas também com entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso, né? Que o vosso culto seja racional. Racional é um culto com inteligência, com entendimento, com raciocínio, que a gente pode prestar um culto, adorar a Deus e ter a certeza que Deus está recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Mas também precisamos estar atentos a alguns detalhes da nossa vida cristã. Por exemplo, precisamos vigiar a forma como nos portamos na igreja. A roupa que você usa, você sabia que ela influencia a sua adoração? Você sabia que ela influencia a adoração de outras pessoas que estão aqui dentro da igreja, por exemplo? Quando usamos roupas muito sensuais, que possam provocar a lascívia, roupas curtas, transparentes, blusas somente de alcinha ou com decotes muito grandes, isso tudo influencia. Porque você está aqui na adoração, você está aqui na igreja, as pessoas estão olhando para você, estão vendo a forma como você está. Às vezes uma saia bem comprida, mas com uma abertura que vai até lugares que não deveria. Então a gente precisa vigiar, irmãos. Tem que vigiar, tem que olhar para a nossa vida, tem que olhar para o que nós estamos fazendo aqui na igreja, principalmente se você estiver usando o altar para cantar, para pregar, para falar alguma coisa aqui, ainda mais que você está aqui em cima, não é verdade? Então é preciso ter essa vigilância aí, que nos ajuda a manter a santidade, como também daqueles que olham para a gente. As pessoas têm que olhar para nós e conseguir manter a santidade, olhar para quem está aqui em cima, a gente aqui de cima olhar aí para baixo e conseguir manter a santidade da gente. Então é importante que a gente pense, reflita com relação a isso, né? Para que a santidade não seja perdida. E mais uma coisa importante também, além de tudo isso que estamos falando aqui, é que nós precisamos ter compromisso com o culto.
Compromisso, responsabilidade. Precisamos estar comprometidos com o culto e com a palavra de Deus. Sabe, quando você chega no culto atrasado, você não está tendo compromisso com o culto de Deus, ou com o culto a Deus. A gente chega aqui atrasado na correria, às vezes 15, 20 minutos depois que já começou o culto, a escola bíblica. Então é preciso que a gente tenha esse compromisso. Precisamos valorizar o momento da adoração. É preciso valorizar esse momento. Nós estamos vindo à igreja para adorar a Deus, louvar ao Senhor. Então chegue cedo na igreja, chegue uns minutinhos antes. Quando a gente vai bater o cartão lá na empresa, a gente chega antes. Esse dia eu estava reparando, passando ali em frente o mercado ali, o Irmãos Gonçalves, e eu via os jovens lá na fila, assim, uns sentados, outros conversando. Daí eu falei assim, vocês estão de folga agora? Eu falei assim, não, a gente está esperando a hora de bater o cartão. É que se não chegar na hora e não der para bater, a gente perde o ponto e perde o dia. Eles estavam lá fora esperando, vocês já devem ter visto isso aí também, né? E por que na igreja a gente não pode chegar mais cedo, né? Preparados para adoração a Deus, para louvor no nome do Senhor. Quando eu chego aqui na igreja com mais de 15 minutos de atraso, eu já chego envergonhado. E se tiver bastante crente aqui que eu não puder cumprimentar, aí eu chego quietinho ali, sento no meu banquinho e fico lá, né? Então a gente precisa estar atento com relação a isso. Estou falando 15 minutos antes de começar o culto, não é depois não. Então já chego assim meio, ressabiado, eu estou atrasado hoje. Então a gente precisa ter prestar atenção nesse detalhe aí. Outra coisa também que incomoda às vezes dentro da igreja é andação de pessoas, irmãos, irmãs que ficam, eu não estou nem falando de criança não, estou falando de gente adulta mesmo, que andam dentro da igreja para lá e para cá, que tem muita movimentação, pessoas que chegam aí 2 ou 3 vezes no mesmo culto, tomar água ou ir no banheiro, sabe, sai várias vezes, vai, daqui a pouco volta, levanta, senta. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Acontecem algumas coisas. Em primeiro lugar, você perde o conteúdo da mensagem. Saiu, foi lá no fundo, demorou um pouco para voltar, você já perdeu um pouco do conteúdo da mensagem aqui que está sendo pregada, da palavra que está sendo transmitida aqui. Segundo lugar, o que acontece? O pregador se sente ignorado por você. Levantar na hora da pregação, virar as costas e sair, às vezes você nem teve a intenção, mas o pregador pensa, puxa vida, o que aconteceu? Parece que eu estou sendo ignorado, não estão gostando da minha pregação hoje. O que está acontecendo? Que tem gente saindo 2 vezes, 3 vezes do templo. E terceiro lugar, acontece que as pessoas que estão próximas a você perdem a concentração. Você passar para lá e para cá na frente dele, desconcentra. As pessoas estão ali perto de você, querendo ouvir a palavra de Deus. Então por isso, queridos, quando chegarmos à igreja, estejamos prontos para ouvir, para obedecer a Deus e para ficar atentos dentro da casa do Senhor nosso Deus. Amém? Que a gente possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, que vai para a nossa vida essa palavra aqui, para nós sempre estarmos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Amém? A intenção aqui não é ofender, não é magoar ninguém, é a palavra de Deus. E como pastor da igreja, é preciso pregar temas que sejam também doutrinários com relação à nossa vida, importante para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus está nos ensinando que devemos ter reverência quando estivermos na casa de Deus. Fazemos como Moisés, que colocou o seu rosto em terra quando ouviu a voz de Deus. Amém? Quando ele estava lá, que ele ouve a voz de Deus, que Deus fala com ele, que chama ele ali 2 vezes, Moisés, Moisés, que ele ouve que é Deus, ele se coloca com o rosto em terra. Quando ouviu a voz do Senhor, ele reconheceu a santidade daquele lugar, porque o Eterno estava ali, o Deus Santo estava naquele lugar. E Moisés, ele treme naquela hora, ele coloca o seu rosto no chão ali, em sentimento de respeito a Deus, não pelo local em si, mas pela presença daquele que estava naquele lugar. Amém? Deus está aqui, irmãos. Quando
quando o primeiro diácono, diaconisa, abriu o templo hoje, que ele pensou assim: sou o primeiro a chegar aqui na igreja. Deus já estava aqui, esperando por mim, por você, por cada um de nós. Queremos chegar aqui para podermos adorar o nome de Deus. Então Moisés teve essa atitude. Jacó, ele ficou angustiado ao saber que Deus estava em luz e que ele não sabia. Lembra quando ele está naquela viagem lá, ele dorme lá com a cabeça naquele travesseiro de pedra maravilhosa, né? Não era de espuma, pena de ganso, não, mas era uma pedra mesmo. Ele dorme ali, quando ele acorda, tem aquela visão, ele entende que Deus estava naquele lugar. Ele fala: Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele muda até o nome de lugar, de Luz para Betel, porque ele diz: aqui será a casa de Deus. Amém? E quando ele volta, ele passa por ali onde já tinha ungido com azeite uma pedra. Ele para naquele local para adorar o nome de Deus, para falar com Deus naquele lugar, porque ele entende isso. E em 2 Crônicas capítulo 7, Deus diz que a igreja é o local onde ele escolheu para receber a adoração do seu povo. Amém? Diz: agora eu escolhi essa casa, eu santifiquei essa casa. O meu coração estará nela todos os dias, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus está dizendo aqui lá em 2 Crônicas capítulo 7, falando que os seus olhos, os seus ouvidos atentos à oração. Mas ele chama a atenção do seu povo para abandonar os seus maus caminhos, arrepender-se dos seus pecados, e promete ouvir dos céus e perdoar os seus pecados. Amém? Então é preciso que a gente entenda isso, que a gente reconheça a santidade de Deus aqui no templo. Claro que em todo lugar que você estiver, você é servo de Deus, é filho de Deus, você é representante de Deus, mas aqui é um lugar escolhido. Ele disse isso: eu escolhi esta casa, eu santifiquei esta casa, eu estarei com os olhos nela todos os dias, o meu coração, os meus olhos, meus ouvidos atento. Ele diz que ele iria sarar a terra. Amém? Mas para sarar a terra, o povo precisava se arrepender dos seus maus caminhos, precisava se arrepender dos seus pecados, precisava ter uma mudança de vida, e Deus então sararia a terra. Deus quer que a gente desfrute o melhor da terra. Deus quer que você desfrute do melhor nessa terra. Deus quer te dar o melhor aqui. Lembra daquele louvor que fala, né? Quando eu honrar, obedecer ao meu Senhor, eu comerei o melhor dessa terra. Ele está dizendo que é assim, mas é preciso primeiro a gente honrar a Deus, obedecer a Deus, ter cuidado quando estivermos na casa de Deus. Ele diz que vai nos dar o melhor da terra, mas para isso acontecer é preciso adorarmos a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e todas as nossas ações devem convergerem para o crescimento da obra de Deus. Amém? Atitudes que não convergem para o crescimento da obra de Deus, atitudes que não ajudam a beneficiar os irmãos e as pessoas que estão à nossa volta, como aprendemos hoje pela manhã aqui, são atitudes que não nos aproximam de Deus. Então é preciso nos aproximarmos dele em todos os momentos da nossa vida, ter a certeza que Deus está ouvindo, que Deus está recebendo a nossa oração, que está chegando com um cheiro suave diante de Deus, e a resposta de Deus está descendo sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a nossa família, sobre aqueles que nós visitamos, né? É por isso, presbítero Vanderlei, que você orou lá, intercedeu a Deus, e a menina foi curada. Porque Deus, ele tem ouvido a oração daqueles que são fiéis e sinceros diante dele. Amém?